Olá a todos que estão ligados aqui nos canais oficiais do Diário do Iguaçu. Estamos com o Talking DI e nesta edição vamos conversar com o presidente da Chapecoense, Ney Maidana, né? Ney Roquemore, mas aí tem que falar Ney Maidana, né? Que é mais conhecido aqui em Chapecó, né? Vamos falar aí de várias situações envolvendo a nossa Associação Chapecoense de Futebol, né, que está na disputa do Campeonato Catarinense e logo ali na frente vem a Série B do futebol brasileiro. Bom, Ney, primeiramente agradecer, né, de ter aceitado o convite de estar aqui no Diário do Iguaçu e vamos falar então do nosso Verdão. Olá, Ney. Olá, Rodrigo. Olá, o pessoal que acompanha o DI. Prazer estar aqui conversando, batendo um papo sobre a Chape. Legal. E como é que tá a vida de presidente? Tá tranquila? Não tem muito abacaxi para descascar, né, Ney? Nós já sabíamos que ia ser uma situação bastante complicada, não imaginávamos que era tanto, mas estamos trabalhando para tentar reorganizar o clube, né? As dificuldades, elas eram conhecidas, né? Às vezes o torcedor acaba esquecendo, né, das conversas que tivemos no início do ano. Né, ele, às vezes imagina que a Chapecoense é a mesma de 2016, 2017, né? E a realidade hoje ela é bem diferente, né? Tanto financeira como em outras situações. Né? Certo. E a avaliação, né, que vocês fazem, né, a diretoria faz até o momento, né? Estamos, portanto, aí na metade de março, faltando pouco mais aí, pouco menos, né, de 20 dias, pouco mais de 20 dias, na verdade, para a Série B, a avaliação que vocês fazem até agora, né? Disputando o Catarinense, terminaram em quinto na fase classificatória, agora no mata-mata, quartas de final, empate, eliminação, infelizmente, na Copa do Brasil. Questão de avaliação do time, Ney. Rodrigo, dentro do nosso planejamento, o que ficou fora totalmente foi a eliminação da Copa do Brasil, né? Que nós não contávamos com essa eliminação precoce, né? A gente sabia que íamos ter dificuldade, tanto é que a própria competição está mostrando isso, né? Se eu não estou enganado, já foram mais de 10 clubes favoritos que acabaram perdendo, né? Sendo eliminados. E nós tínhamos um planejamento de passar no mínimo da primeira fase, onde que teria um aporte financeiro que nos ajudaria, né, na sequência do ano, né? E infelizmente aconteceu a eliminação. Questão do estadual, né? O planejado foi classificar entre os 8. Eu acredito que nós poderíamos ter chegado um pouco mais próximo, né, da ponta da tabela. Mas infelizmente cometemos alguns erros, né? Vocês têm acompanhado muito bem alguns jogos. Eu acho que nem foi por questão de performance, mas erros individuais que aconteceram em alguns jogos, você acabou ficando ali pela metade da tabela. A questão do confronto com o Concórdia, né? Independente de ser lá ou aqui, as dificuldades iam ser as mesmas, né? A vantagem que esses times emergentes, que é o caso do Concórdia e Camboriú, o Marcílio não porque vinha do calendário, mas Camboriú, o Ercílio, a vantagem em relação a nós e os outros clubes aí de Série B e Série A, e quem tem calendário, é que eles conseguiram começar um trabalho aí 30, 40 dias antes, né? Nós tivemos uma pré-temporada de 16 dias, onde com o Covid acabou se transformando em 9, 8 dias. Então nós sabíamos que, né, a dificuldade seria nesse sentido, para você montar uma equipe. Nós pegamos o clube muito bagunçado em todos os setores, em todos os sentidos. Então as dificuldades elas eram já esperadas. Mas eu acredito que está dentro do planejamento, né? Agora vai haver uma reformulação, contratações, né? A vinda de um treinador, para que a gente possa incorporar o grupo e fazer uma Série B, mesmo com um orçamento muito limitado em relação aos outros anos, mas fazer uma Série B sem muito susto, né? Então, estamos trabalhando para isso e a gente espera que o torcedor entenda que o momento da Chapecoense hoje ele é muito diferente do que foi nos últimos 7, 8 anos.
Certo, Ney, você falou aí de reforços, né? Foram até o momento, né, anunciadas 16 contratações, né, para essa temporada. E vocês fazem reuniões semanalmente, até mais do que uma por semana, dependendo da ocasião. Tem aquela reunião habitual que acontece todo início de semana. Qual que é a avaliação que vocês fazem do departamento de futebol em cima do trabalho de contratações, do que foi feito até agora? Pode haver algum tipo de mudança também no departamento de futebol? Enfim, avaliação deste trabalho, Ney. Nós talvez não seja um erro, mas tem alguns atletas que nós achamos que não performou, né? Tiveram algumas atuações abaixo do que nós imaginávamos. Então, trabalhamos com um grupo reduzido, né? Porque muitos dos atletas eram remanescentes, né? No primeiro momento. E deve ter alterações, né? No elenco, né? Alguns vão acabar saindo, né? Tem atletas que vão acabar emprestados e a gente vai trazer alguns atletas para reforçar para a Série B. A avaliação do departamento de futebol, a gente também vê que pecou em algumas situações, né? A gente está analisando ainda algumas situações. Ainda é muito cedo para mim te falar se vai ter alguma alteração, mas o fato é que a gente avaliou que realmente deixou a desejar em alguns aspectos. Certo, e vindo novos reforços, né, alguns jogadores que vieram contratados no início do ano podem daqui a pouco deixarem o clube, serem emprestados, porque eles têm contrato, né? Então fica difícil, a rescisão gera um custo para o clube. Tentar repassar para outros clubes naquele sentido. Chega um, sai outro, até para não inchar o clube, e também tem os jogadores da casa, que são daqui, já tem contrato, que podem também ser emprestados, né? Exatamente. O que mais atrapalha, no meu ponto de vista, é o excesso de atletas no grupo, né? Você tem que trabalhar com um grupo determinado, um grupo não muito grande, porque acaba atrapalhando o trabalho. Nós temos alguns atletas que são nossos que devem sair para empréstimos, né? E nós procuramos fazer alguns contratos com a multa rescisória mais baixa, né? Já pensando em alguma situação que pudesse vir a acontecer. Então nós vamos procurar administrar de forma muito equilibrada, que não traga um problema financeiro maior do que a Chapecoense já tem. O Paulo Pagliari, até após o jogo, a gente entrevistou ele, né, o vice de futebol. Ele falou que alguns jogadores já estavam encaminhados, né, acertados, na verdade. Né, ele falou em 3 nomes, né? No caso, seria um do futebol de São Paulo, do futebol catarinense, muito se fala do Christian, né, que é do Joinville, e um do futebol do Paraná. Esses que já têm um acerto, já tem algo encaminhado até mesmo em pré-contrato, a questão verbal, quais seriam esses atletas aí, Ney? A questão de São Paulo é o Xandão, que aí já tem um pré-contrato, né? Os outros 2 ainda são só conversas, não tem ainda nada definido, né? Existem ainda algumas situações a ser resolvidas internamente entre eles, os clubes. Então, nós estamos aguardando, né, essa situação. Também tem uma situação de um extremo, que também você conhece, que espera-se que ele resolva um problema. O Alisson, né, que é do Vitória. Isso, né? Exato. É um jogador que daí estaria palavrado, mas ele tem um problema, né, de resolver a questão dele com o clube hoje que detém os direitos federativos. Então a ideia é trazer, são 3 que já estão, o Xandão mais 2, que estão numa situação bem adiantada, tem a questão do Alisson. Além destes 4 nomes, a ideia é trazer mais quantos ainda, pensando em Série B, lembrando que esse ano o futebol brasileiro você trabalha com janelas, né, de contratações, acho que até o dia 12 de abril. Para contratar. Então, nesse primeiro momento, a ideia é trazer mais quantos além destes 4? Não tem um número X, Rodrigo. Isso vai depender muito do mercado. Se aparecer algum contrato mais interessante, pode trazer 1 ou 2 a mais, 1 ou 2 a menos. Porque também não adianta você trazer um atleta que você não tenha certeza ou próximo disso que ele vai performar. Porque
Se for para trazer por trazer, fica inviável. Então a gente vai estar muito atento a isso, mas, né, esse número ainda é pouco, deve vir mais alguns, né? Para que a gente comece a competição de forma equilibrada, porque tu viu que o início da tabela é complicado demais para nós, né? Só clubes grandes, só né? clubes grandes, são clubes tradicionais. E o momento de alguns hoje é ruim, mas a gente sabe que começou a competição é uma outra situação. Então nós estamos atentos e eu acredito que no mínimo aí 7 atletas devem vir para esse primeiro momento, né? Pode ser daqui um pouquinho mais, mas não existe um número determinado, né? Como tu falou, nós temos que resolver algumas coisas internas também. Não adianta trazer 9, 10 atletas e você trabalhar ali com 40 atletas. Então a gente vai ter muito cuidado também. Eu, como tenho experiência sobre grupo inchado, eu acho que isso aí atrapalha demais. E pipocou nas últimas horas aí o interesse da Chapecoense no Mário Sérgio, que estão chamando, que não é o Mário Sérgio de Jesus, que mora aqui em Chapecó, que jogou na Chapecoense e no Atlético Clube Chapecó, né? Mário Sérgio Cabeção, né? Mas aquele ali fazia gol, né? Gol. Só que esse Mário Sérgio também está fazendo bastante gols, né? Tem 15 gols em 12 jogos, né? Está no Fluminense do Piauí. Pipocou aí o interesse da Chapecoense. Como é que está essa situação aí em relação ao Mário Sérgio, que é um atacante? A Chapecoense tem monitorado muitos atletas desses clubes, como eu falei, mais emergentes, né? Que, logicamente que com muito cuidado, porque são campeonatos, né? Às vezes com um nível técnico muito baixo, né? Então você tem que ter uma avaliação muito criteriosa para não cometer nenhum equívoco, né? Às vezes ele performa. Não estou dizendo que é o caso dele, né? Mas vários atletas nesse sentido nós estamos olhando. Às vezes ele performa muito bem lá e acaba não conseguindo, né, jogar uma Série B. Todo mundo sabe que a dificuldade da Série B ela é gigante. Então você tem que ter esse cuidado. Mas nós estamos, não só ele, como vários atletas, né, de clubes nessa situação a gente está monitorando. E com ele também não é diferente. Então nós estamos olhando, a ideia principal é também esperar chegar um novo comandante, um novo treinador, para você ouvir também, né? Eu sou contra treinador contratar, porque se vai embora a herança fica com o clube, né? Mas eu sou a favor de sempre você ouvir o profissional, né? Dar alguns nomes para eles, até porque eles conhecem o mercado, conhecem muitos atletas também. Então a ideia é trazer o profissional, né, essa semana ainda, se as coisas andarem, e aí para que ele possa sentar junto com a direção, com o departamento de futebol, para a gente organizar alguns atletas que ele possa ter o interesse também. Muito bem, a gente já vai falar um pouco mais da questão treinador, lembrando que estamos falando com Ney Maidana, presidente da Chapecoense, aqui no Talking DI, que você acompanha portanto, nos canais oficiais do Diário do Iguaçu. Falando ainda na questão de reforços, Ney, um reforço que é da casa, mas que vai ser um reforço na Série B, é o Lima, que está fazendo um grande campeonato paulista, podemos dizer assim. Andou pegando até seleção de rodada lá no Campeonato Paulista e está na Inter de Limeira, né? E volta para a Série B por questão contratual. Como é que está a situação? Vocês contam com o Lima? Vocês enxergam o Lima como um reforço, um grande reforço para a Série B? Ou daqui a pouco já tem clube maior querendo ele? Pode haver alguma negociação nesse sentido? Como é que está a situação do Lima, Ney? Quando eu cheguei na Chapecoense, eu já peguei andando. Até na época ele veio conversar comigo, né? E eu fui contra o empréstimo dele. Falei, não, em hipótese alguma, vai ficar porque a gente está precisando, né? Mas aí ele já tinha um pré-contrato assinado, onde que teria uma multa para a Chapecoense. E também pela vontade dele eu acabei concordando com a liberação, até porque o atleta mostrou interesse e naquele momento ficava inviável o clube pagar multa rescisória. Mas a gente com certeza espera o retorno dele, né? E conta com ele para a Série B. Nesse momento eu não tenho proposta, e também a gente provavelmente
não emprestaria agora, né? Até porque a competição vai ser muito longa e geograficamente é uma competição complicada de se jogar. Nós estamos aqui no sul, né? Tem viagens aí que para o norte, nordeste, né? Então vai precisar um grupo meio grande e o Lima é um atleta muito novo, então a gente sabe que os atletas mais jovens eles têm a condição física melhor do que às vezes você com os atletas um pouco mais experientes, né? Que você precisa ter também. Mas o atleta mais novo ele aguenta uma carga maior de viagens e de jogos. Para ter uma ideia, a viagem mais curta vai ser para Brusque e Criciúma, né? O resto é tudo E lá são pra viagens cima. complicadas também, né? Porque aí você chega lá, tem que pegar ônibus, 2 horas para cá, 2 horas para lá. Às vezes não tem voo de direto a Florianópolis, você vai ter que ir a São Paulo, volta a Florianópolis, entendeu? É complicado. Eu acho que a mais complicada de todas ainda, eu acho que é a Operário de Ponta Grossa. Que vão ter que ir de ônibus, Porque né? você vai ter que ir de ônibus, né? Então Tem Londrina também, né? A Londrina nem tem voo, né? Vai a Campinas vai a Londrina. Uhum. Certo. Ney, questão treinador. O que falta para fechar com o Gilson Kleina, que a gente sabe é o ficha 1, tanto que vocês não acertaram ainda com outro técnico, e existem as conversas paralelas, monitorando outros nomes, mas a gente sabe até da afinidade que você tem com o próprio Gilson Kleina, é um admirador do trabalho dele, ele tem muitos admiradores aqui em Chapecó, e estão aguardando essa definição. O que falta para acertar com o Gilson? E se não for o Gilson, já tem uma carta na manga? O Gilson é um treinador que ele conseguiu ter um número aqui expressivo, né? Ele conseguiu ganhar um segundo turno de um campeonato brasileiro de Série A, então fica marcado, né? Um clube como a Chape, um clube menor, ganhar um turno e colocar a Chapecoense numa Libertadores, que foi o que ele conseguiu. Então o torcedor, né, tem um carinho muito grande por ele, nós também, porque eu já conheci o Gilson antes dele vir trabalhar na Chapecoense, a gente já tinha um contato que muitas vezes conversávamos, né, e chegou o momento que ele veio um trabalho bom, depois de uma segunda, acho que ele veio 2 vezes, né, Rodrigo? A segunda acho que não foi um trabalho... acho que foi uma passagem apenas. Com um trabalho com... exatamente, 2017 até 2018. Então é um treinador que nós conhecemos muito bem, a gente gosta muito do trabalho dele, tanto a gestão de grupo dele, eu acho muito interessante. O que pega é que o Gilson ele tem um valor um pouco maior de mercado que a gente está proposto a pagar, né? Então o impasse realmente é a questão financeira, né? Estamos conversando, assim como eles estamos conversando com alguns outros treinadores, né? Que também a gente acha que são interessantes e caso não aconteça um acordo com o Gilson, a gente tem aqui um segundo plano. Nem falo plano B, mas falo um segundo plano, né? Muito bem. Ney, falar de outras situações envolvendo a Chapecoense, como é que ficou aquele caso do Anderson Leite, né, que inclusive o presidente do Londrina falou que ia processar a Chape, cobrando um valor lá de $300 mil. Isso acho que foi em dezembro ainda, né? Porque a Chapecoense liberou o atleta sem avisar o Londrina que tinha ainda um percentual do jogador, que acabou indo para o México, né? E, inclusive a gente até entrevistou, né, o presidente do Londrina, o gestor do Londrina. Como é que ficou essa questão aí? Tá andando ainda? Na realidade, quando nós chegamos, isso já tinha sido... A rescisão já tinha sido feita, Foi né? da diretoria passada, né? Foi um erro de leitura, né? De observar o contrato. Muitas vezes as pessoas, elas, né, tentam acelerar algum processo e esquecem de olhar o documento e acabou acontecendo esse erro, né? Mas... eu particularmente falei com o Anderson logo que eu assumi, para ele tentar conversar com o empresário dele, para tentar chegar num acordo com o próprio gestor do Londrina. Mas eu particularmente não tenho nenhum... para mim não andou, né? Eu não conversei mais com ele, não conversei mais com ninguém. E isso também
se acontecer qualquer, ele cai dentro da RJ. E aí resolve-se para frente, como vários problemas, várias demandas que aconteceram, né, que acabaram tornando basicamente o clube inviável. Então é apenas mais uma que a gente tem para resolver aí nesses próximos meses ou, né, o ano de mandato, né, que são 2 anos. Novos patrocínios é aquela situação do ex-vice do Flamengo, que esteve aqui propondo uma parceria de marketing que poderia render, né, frutos financeiros para o clube. Como é que ficou essa questão aí mais monetária? Patrocínios e a conversa com o ex-vice do Flamengo? A conversa no início foi empolgante, né? Em cima do que ele nos apresentou e tal. E aí houve uma segunda conversa, daí já não mudou um pouco o rumo, né? Então, ainda estamos conversando, mas ainda não chegamos num acordo, num denominador comum. Então, vamos ver nos próximos dias se nós conseguimos, né, firmar a parceria para que a Chape tenha alguma vantagem, principalmente na questão de investimentos, de patrocínios e tal. Parecia uma coisa, mas na verdade era outra, então. Na realidade o pessoal nos procurou com parceria sem custo, e sim em cima de percentual que eles nos trouxessem. E aí a gente concordou, porque é viável, né? Você trazer algum patrocínio e dentro desse patrocínio ou qualquer outro tipo de produto você ter o teu percentual, é justo, né? Você fazer pelo clube e ter o percentual. Eu sempre fui a favor de parcerias dessa forma. Aí o pessoal depois mudou um pouco, onde que o clube teria que ter um aporte financeiro mensal, e aí esbarrou um pouco nessa situação. Mas estamos conversando ainda. Eu acredito que a gente consiga acordar e tentar fazer uma parceria. Legal, até para dar um encaminhamento então aqui na nossa conversa, né, e a gente está fazendo um apanhadão da Chapecoense, né, para o torcedor aí inclusive saber, né, de como está funcionando, né, o clube nesse momento. A questão, a gente sabe que a Chapecoense teve deferido o pedido da recuperação judicial, então agora o que entra no clube, o clube consegue utilizar para ir administrando o clube, não tem mais o bloqueio, não tem mais como pagar a dívida antiga até um determinado ponto, né? Lá no final do ano deve ter a Assembleia Geral com os credores para ser definido. Nos próximos dias também vai ser entregue o plano que a Chapecoense vai apresentar da RJ. Mas avançar um pouquinho, né? A questão da SAF, que eu me lembro que vocês defenderam muito, né, para que ela fosse aprovada, e está aprovada. Ela vai ser, no caso, instalada, implantada na Chapecoense? Como é que vocês estão estudando a questão da SAF? Já te pergunto, hoje a folha de pagamento, comissão técnica e jogadores sai em quanto? Na realidade, eu não tenho muita informação sobre a parte jurídica, mas dentro do meu entendimento, eu vou tentar falar para o torcedor alguma coisa. Muitos torcedores às vezes me perguntam, não, mas agora você não precisa pagar ninguém. Então você pode gastar, você pode contratar. Não é dessa forma. Como tu falou, nós temos que mostrar um plano, o nosso orçamento é reduzido. Antes da recuperação era totalmente inviável administrar o clube ia fechar as portas porque ia já no primeiro trimestre com um fluxo de caixa negativo, mais de 8 milhões. Para quem entende um pouco sobre parte financeira, era um dinheiro que você não teria e ainda ia ficar devendo. Então, ia chegar novos atletas, você não ia pagar, funcionário você não ia pagar. Então, a recuperação no momento foi a única solução para que o clube não fechasse as portas. Logicamente, vai se criar o plano para daí, em conversa e com credores, com as pessoas que estão responsáveis por essa parte, sentar e ter o aporte financeiro que vai ser determinado, né? E aí tem que se cumprir rigorosamente. Hoje, todo mundo sabe o que é uma recuperação judicial, principalmente para mim que respondo pelo clube. Para você ter um problema
jurídico, diríamos assim, é iminente, né? Para Então, não dizer outras coisas também, né? Para não dizer de cadeião mesmo. Então, né, o Alex tem cuidado muito dessa parte, né? Que é o Alex Passos, né? Que é vice Exatamente. de administração e finanças, né? Foi um cara que foi extremamente importante nessa situação, porque puxou à frente, né? Tem conhecimento, principalmente, dessa situação. Então, nós acreditamos que só dessa forma teria como nós ir tocando o clube. A questão da SAF, como tu falou, ela está aprovada. Nós estamos abertos a ouvir qualquer proposta. Tendo uma proposta que realmente resolva o problema da Chapecoense, que resolva a parte financeira de famílias, de credores, eu não acredito que o Conselho deixe de aprovar. Até hoje não apareceu nada. Muitos me procuram, muitos me ligam, mas chega na hora de expor uma proposta mesmo, não aparece. Então, eu particularmente sei que alguns conselheiros são contra, né, uma venda do clube. Né, eu vou dar minha opinião particular, eu acho que isso não sou contra, né, desde que, né, seja bom para todos, né, desde que o clube melhore a estrutura, que o futebol tenha mais investimentos, que resolva o problema de quem tem a receber, conta com o meu apoio, né? Então, nós estamos trabalhando nessas duas frentes. Primeiro, é você ir gerindo o clube de forma equilibrada, com responsabilidade, para que daqui a pouco não tenha que realmente abrir falência, né? Porque se não houver uma responsabilidade sobre a administração financeira nesse momento, você sabe que, infelizmente, abre falência. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? O Alex hoje cuida muito dessa parte, né? Com muito equilíbrio, para que as coisas realmente caminhem de forma positiva, para que o clube novamente se organize. A folha está em quanto hoje? Comissão e jogadores tem mais ou menos um valor aproximado? Eu acredito que esteja em torno de 400 mil, por aí. Eu não tenho 400 e alguma coisa, né? Baixou então até? Baixou em relação ao que era há pouco tempo? Sim, baixou, até porque você não teria como fazer, né? Muitas situações também herança lá de trás, contratos um pouco maiores. Os contratos que nós fizemos a partir da nossa gestão foram contratos muito baixos, entendeu? Atletas ganhando menos da metade do que vinha antes, né? Certo. E o que entra está conseguindo manter. Exatamente. Está conseguindo fazer com que realmente um mês tenha 30 dias para que os resultados sejam satisfatórios, porque a gente sabe, se o atleta o próprio funcionário consegue já trabalha e tem atraso, não recebe, já as coisas não andam, né, de forma positiva. Ney, uma última pergunta, e já agradecendo a participação aqui. Chapecoense voltou a ter um diálogo bem afinado com a família Baldiceira, né, com o Grêmio Esportivo Baldiceira, que é o proprietário da área do CT. Inclusive, a família Baldiceira, em alguns momentos, chegou até a ameaçar passar o cadeado lá, porque, claro, que talvez não iria chegar a esse ponto, mas estava faltando algumas situações, né, que eles até cobravam, questão contratual, que talvez não havia um diálogo, não havia uma transparência, né, para eles que cederam um espaço, mas agora está afinado, inclusive são parceiros e até dá para sair campo sintético lá. Eu particularmente são meus amigos pessoais, né, uma admiração que eu tenho muito grande pelo seu Valmir, o Elias, o Evandro e o Gustavo, que são as pessoas que a gente mais tem um contato, né? Foram basicamente os primeiros que nós fomos procurar, né, na nossa diretoria, porque muito se fala que eles ganham um percentual, mas até hoje eles nunca tinham ganhado nada, entendeu? Promete-se e não cumpre. Então nós já temos uma postura diferente com eles, né? Uma parceria basicamente está quase finalizada, né, entre a
a Chapecoense e o grupo, né, e essas pessoas, para que tenha essas melhorias dentro do CT, para que crie-se uma estrutura melhor, para que você consiga colocar dentro do mesmo espaço todas as categorias, né, de forma em mudança apenas de horários, né? E hoje a Chapecoense ela não tem a mínima condição de investir, né? Mas a família tem e tem o interesse. Então eu acredito que deva melhorar muito, né? Eu particularmente acho que uma forma de você ter resultados positivos é você conseguir unificar todas as categorias no mesmo ambiente, né? Onde que você possa observar. A gente sabe a dificuldade da nossa região em questão do clima em relação aos campos, né? No inverno simplesmente complica-se demais, né? Porque a grama acaba não crescendo, é muita umidade. Se tem essa possibilidade, que eu acredito que, né, agora deva, como eu falei, fechar e cria-se um campo sintético, ou 2, que o objetivo era até mais de 1, aí você consegue fazer um trabalho, né, centralizado e de forma que todas as categorias estejam ali naquele ambiente, observado por todos, né? E na minha opinião é um das situações que mais traz, como é que eu vou te falar, de forma positiva. Você ganha muito na parte técnica, em todos os sentidos, porque você consegue ter o acompanhamento. Todos os profissionais estão no mesmo local, no mesmo horário, observando cada categoria, né? Junto com o profissional, junto com os 20, 17 e o 15, e além das escolinhas também, que devem ser utilizadas naquele mesmo local. Legal. Ney, muito obrigado, né, por atender nosso convite. É uma conversa legal, expondo tudo aí o que está acontecendo na Chapecoense. O torcedor vai ter, portanto, essa oportunidade, né, de saber, porque tudo está às claras, então, como está funcionando a nossa Associação Chapecoense de Futebol. Muito obrigado, e o espaço aqui está sempre aberto para vocês do Verdão. Eu agradeço a você, deixar um abraço especial aos assinantes do DI, quem acompanha o DI, né? Novamente reforçar o torcedor que o momento é outro, né? Muitas vezes eu sou cobrado de algumas coisas, mas o torcedor tem que entender que nós tivemos que dar alguns passos, não é um passo para trás, é alguns passos para trás, para tentar reorganizar o clube, para que realmente ele volte a ter aquela força que foi nos anos a partir de 2014, 2015, né? 2016, né? Então eu conto com a paciência, com o entendimento do torcedor, né? Se associe, né? Se tu for analisar um mata-mata do Catarinense, não deu 3.000 pessoas, então é muito pouco, né? Para uma cidade que tem hoje quase 250 mil habitantes, né? Um dia que estava até meio nublado, mas, né? Então eu faço um convite, um pedido especial, porque o torcedor, ele, né, procure o clube, se associe, os valores realmente não são caros, para que aí a gente consiga realmente ir fortalecendo na parte financeira o clube. A gente sabe a importância que tem o sócio torcedor, né, na situação de orçamento. Então, realmente, eu espero que o torcedor entenda a situação do clube hoje e vá ao clube, associe-se. Porque às vezes muitos torcedores, não, mas eu vou no jogo, eu pago o ingresso. Isso não resolve, né? Você não tem um orçamento determinado. Então, realmente, com um número X de sócios, você consegue ter uma noção do investimento que tu pode fazer, principalmente no futebol, que é o nosso produto principal e único. Legal. Está aí, portanto, né, conversamos com o presidente Ney Maidana, nesta edição, portanto, do Talking DI, que você pode acompanhar, então, nos canais oficiais, no Facebook, no portal DI Regional. E não se esqueça, né? Curta, comente também, compartilhe este vídeo que traz aí informações da Chapecoense sobre, né, o nosso Verdão, falando
portanto, o presidente Ney Maidana. Muito obrigado a todos.